A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 14 e versículo de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: Dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual, a meu respeito, disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Estou encarregado de te dizer duras novas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra eu já inicio esse vídeo dizendo para você que ninguém vai te enganar. Pois o nosso Deus, irmãos, ele é o Deus que conhece o oculto, o profundo e o escondido. Tem pessoas que elas podem tramar as ocultas. Tem pessoas que elas podem fazer aquilo que você não está vendo humanamente falando contra a sua vida. Porque os nossos olhos, irmãos, eles são limitados. A gente não consegue muitas vezes contemplar aquilo que não está diante dos nossos olhos, mas Deus, ele vê. Deus, ele não somente vê, mas revela. Então tem muita gente que nas ocultas se levanta contra a sua vida. Tem muita gente que tenta destruir a tua história. Tem muita gente que tenta enganar você, tenta se infiltrar na sua história como se fosse uma boa pessoa, mas no fundo está guardando malícia, está guardando maldade, está guardando ferramentas preparadas contra ti, até mesmo emboscada. Mas o Senhor está dizendo para você hoje: eu te revelarei quem é quem. Eu vou te mostrar quem está com falsidade. Eu vou te mostrar quem está com engano. Eu vou te mostrar quem sorri para você, mas por dentro está tentando te enganar. Porque tem gente que está sorrindo para você, mas por dentro está armando contra ti, está agindo com falsidade, está falando da tua vida. Você nem bem das costas, ela já está falando mal de ti, ele já está falando mal de ti, e Deus vai te mostrar quem é a mulher de Jeroboão. Deus vai te revelar quem é quem. Assim te diz o Senhor: chegou o tempo de máscaras caírem na tua história, e Deus vai mostrar a verdade. A verdade que, se você não tivesse Cristo na sua vida, você não contemplaria. Porque tem gente que finge tão bem, irmãos, que se Deus não nos revela, se Jesus não nos mostra, se o Espírito Santo não traz a profundidade da revelação, a gente nunca que contemplaria o que está no coração dessa pessoa. E ela iria se camuflar na nossa história e a gente não ia nem perceber. Mas Deus está dizendo para você hoje: eu te revelo. Ninguém te engana. Sabe por que tem muita gente que não gosta de você? Sabe por que tem muita gente que não suporta você? Porque sabe que não consegue te enganar. Sabe que você não fica enganada. Ei, Rabaia Candarasto, sabe que a revelação está sobre ti. Tem gente que queria te enganar e é por isso que não gosta de você, porque não acha brecha para te enganar. E Deus está dizendo: não acha e nem achará, porque eu, o Senhor, sou Deus que te revela e não te deixo enganada. E não te deixo enganado. Eu sei que muitas vezes é difícil, irmãos, nós termos esse discernimento de quem é quem. Porque no mundo tem mais pessoas falsas do que verdadeiras. Então, muitas pessoas que vão se aproximar de você, você vai contemplar isso. Só que Deus está dizendo: é melhor você saber da verdade do que um estrago pior lá na frente vir acontecer na sua vida. Do que a mulher de Jeroboão se camuflar, te enganar e ainda conseguir destruir sua história. E é por isso, irmãos, que Deus, ele vai revelar.
Jeroboão disse a ela: disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Você se disfarça, vai até Siló. Lá tem um profeta. Foi ele quem disse que eu reinaria. O nome dele é Aías. Você vai até ele, mas você vai disfarçada. Leva presentes para ele. Tem pessoas que elas são tão dissimuladas que na sua frente elas fingem, elas te abraçam, elas te dão presentes, elas tentam até mesmo comprar a sua amizade. Elas tentam se camuflar para não mostrar o veneno que está dentro delas. Mas Deus está dizendo: nenhuma serpente permanecerá. Não adianta, não vai te comprar com presente. Não vai te comprar com palavra bonita. Não vai te comprar parecendo que é uma amiga, parecendo que é um amigo. Deus vai te revelar. Isso aqui é mistério. Os céus, ele vai te mostrar a verdade. A verdadeira face de pessoas assim de maneira tão clara que mesmo que elas tentem te enganar, se camuflar, se esconder, elas não vão conseguir. A ideia de Jeroboão caiu por terra porque Aías era um homem de Deus. A ideia de pessoas está caindo por terra. Achou que iria conseguir se camuflar na sua história, se fingindo de sua amiga para saber informações da sua vida para sair espalhando. Achou que ia entrar na sua história para destruir o que é teu. Deus está dizendo: não vai. Não vai porque eu estou barrando. Ricai, decai. Não vai porque eu estou revelando a verdade. Declare comigo: eu creio que Deus está me revelando toda a verdade. Eu creio que Deus está me revelando toda a verdade. Deus, irmãos, ele não nos deixa enganados, não. E ele mostra a verdade. Ele sabe muito bem quem são as pessoas que tentam se camuflar. Ele sabe muito bem quem são as pessoas que tentam fazer o mal. Mas Deus revela, mas Deus mostra. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quando a mulher de Jeroboão, ela vai até o profeta Aías, ela estava indo ainda no caminho, quando o Senhor marcou o encontro com Aías. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor disse a ele: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. O Senhor revela o profundo antes da mulher chegar. Antes de pessoas chegar com falsidade, Deus vai te revelar. Você crê nisso? Você crê que Deus ele vai trazer revelação para a tua vida tão profunda? Mas tão profunda, a ponto de as coisas não terem nem acontecido ainda. Você já sabe? E aí, quando começar a acontecer, você vai ver, você vai dizer assim: meu Deus, o Senhor tinha me mostrado isso aqui. Eu não vou comer isso aqui. Eu não vou usar isso aqui. Eu não vou acreditar nessa pessoa. Eu não vou confiar nela porque eu já tinha visto isso aqui. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo: antes de suceder algumas coisas, antes de acontecer algumas coisas, eu te revelarei como eu revelei a Aías, quem era a mulher de Jeroboão. Deus vai levar pessoas que estão me ouvindo agora a um nível de intimidade tão profundo, mas tão profundo que ninguém te enganará. Irmãos, vai ser como um raio-x. Tem gente que vai olhar para pessoas e você vai conseguir ver a intenção dela. Você vai conseguir contemplar o que ninguém contempla. Peça a Deus estrutura, maturidade, para você entender que nem todo mundo vai contemplar o que você contempla. Porque nem todo mundo tem estrutura, irmãos. Nem todo mundo tem esse discernimento, mas Deus está dando a você. Deus não quer que você fique enganada. Deus não quer que você fique enganado, mas não queira forçar outras pessoas a verem o que você vê. Porque, irmãos, se a gente não orar para que Deus abra os olhos de algumas pessoas, elas não conseguirão contemplar aquilo que a gente contempla. Não adianta. Mesmo que a gente queira que elas contemplem, eu queria tanto que fulana contemplasse, que ciclano contemplasse o que eu contemplo. Não é somente você querer, é Deus abrir os olhos para que ela veja. É Deus abrir os olhos para que ele veja. Então não brigue com pessoas, não reclame, não resmungue, porque elas não estão vendo o que você não vê. Ore para que Deus abra também os olhos delas. Ore para que Deus mostre a elas, porque nem todo mundo tem esse discernimento, irmãos. Nem todo mundo consegue contemplar. Às vezes, algumas coisas são nítidas para nós, mas para algumas pessoas elas são encobertas e elas não conseguem ver. Foi o que eu falei aqui: se o profeta Aías não tivesse intimidade com Deus, a mulher de Jeroboão o enganaria facilmente.
Ele nem iria contemplar, irmãos, porque em primeiro lugar ele estava cego fisicamente, então ele nem saberia quem era ela. Ele só soube porque Deus o revelou, porque Deus mostrou. Assim é na sua vida, assim é na minha vida, assim é na nossa história. Deus nos revelou, Deus nos mostrou. E quando Deus resolve nos mostrar, irmãos, acabou. Quando Deus resolve nos mostrar, ele revela o oculto, o profundo e o escondido e pronto. E nós não ficamos enganados. Declare comigo, eu não fico enganada porque Deus me revela. Eu não fico enganado porque Deus me revela. Profetize que Deus te revela. Porque no mundo, irmãos, em que nós estamos, precisamos pedir ao Senhor discernimento. Tem muita gente que é como a mulher de Jeroboão. Tem muita gente camuflada. Tem muito engano. Tem mais engano do que verdade. E nós precisamos pedir a Deus o discernimento para interpretarmos quem é quem, para sabermos quem é quem. E Deus revela. Deus revela a intenção do coração. E o Senhor está dizendo, minha filha, o oculto, profundo e escondido eu vou te revelar. Meu filho, ninguém se aproxime de você achando que vai te enganar, não, porque não vai. Você vai sentir, você vai ver, você vai ouvir, você vai saber. Mas não seja uma pessoa que fica, será que é coisa da minha cabeça? Porque tem muita gente, irmãos, que Deus ele quer revelar mais coisas, mas não revela por causa da pessoa mesmo. Porque a pessoa não dá credibilidade à revelação. Porque a pessoa não dá credibilidade à palavra que Deus entrega, que Deus mostra. Aí fica, será que é coisa da minha cabeça? Será que não é? O Espírito Santo não vai se manifestar assim. Você tem que ter a convicção, Deus está me revelando, Deus está me mostrando, quem fala comigo é Deus. Então, se Deus está dizendo que não presta, eu vou acreditar. Se Deus está dizendo que está querendo me enganar, que está querendo me comprar, que está querendo ser falso, ser falsa, eu vou acreditar. Irmãos, nós precisamos acreditarmos mais na revelação, naquilo que Deus mostra, porque Deus contempla aquilo que nós não contemplamos. O Senhor vê aquilo que nós não vemos. O Senhor foi bem claro com Aías. E o Senhor falou de maneira detalhada, a mulher de Jeroboão veio consultar-te sobre seu filho. Eu te digo até o motivo. Deus poderia muito bem dizer, ela está vindo disfarçada e pronto. Mas Deus falou para ele até o motivo da vida dela. Isso aqui é um profundo de Deus. É Deus dizendo, te levarei a um nível de profundidade tão grande, que você vai saber de coisas que pessoas, elas nunca saberiam, humanamente falando. Porque se fosse humanamente falando, para Aías saber disso aqui, ele não saberia. Mas Deus resolveu revelar, porque Deus ele vê. Deus ele vê o oculto, o profundo e o escondido. Deus ele conhece, irmãos, aquilo que está em oculto. Deus ele conhece reuniões que a gente não conhece. Ele ouve coisas que a gente não ouve. Ele vê coisas que a gente não vê. Ele contempla corações que a gente não contempla. Ele contempla pensamentos. Ele contempla desejos. Ele contempla tudo. E ele está dizendo, não somente contemplo, mas te revelo. Oh, glória! É lindo o que Deus ele vai fazer por intermédio de pessoas aqui. Ele vai trazer grandes revelações. E ele está dizendo, ninguém te enganará. Vão ter pessoas que vão temer diante de você, porque vai saber que Deus te revela. Vai saber que Deus não te deixa enganado. Porque assim, irmãos, o dom que havia em Aías não ficou oculto. Deus deixou bem claro para ele o que iria acontecer. E ele deixou bem claro para a mulher de Jeroboão que ela não enganava ele. E o Senhor está dizendo, o dom que há em ti não ficará em oculto. Mas eu, o Senhor, revelarei. Eu, o Senhor, mostrarei. Aías, ele não podia ver. Porque os olhos dele já estavam escurecidos por causa da velhice dele. Ele já estava velho. Ricandorabacandarasto já estava cego. Fisicamente, mas espiritualmente não. Isso aqui é profundo, irmãos. Quando a pessoa, ela é uma pessoa de Deus, quando o homem, quando a mulher é uma pessoa de Deus, consegue contemplar aquilo que está diante dos olhos deles, mesmo que seja cego, humanamente falando. Mesmo que o físico dele estivesse cego, os olhos dele físicos estivessem sem enxergar, Deus revelava o profundo a ele. Ele não estava cego espiritualmente, irmãos, o que importa é que a nossa visão espiritual esteja sempre aberta. E eu profetizo uma visão espiritual aberta. Isso aqui é profundo, viu? Não se assuste com o que Deus vai começar a te mostrar. Não se assuste com o que Deus vai começar a te revelar. Você vai olhar para pessoas e vai ver. Ei, cai! Radaiakando! Ramancho deirakai! Você vai olhar para pessoas e vai contemplar a falsidade. Quando pessoas estiverem falando a verdade, você vai saber. Quando elas estiverem mentindo, você vai saber. Irmãos, o que Deus ele vai fazer com pessoas aqui vai ser profundo.
O Senhor, ele era tão amigo de Aías que ele contou para ele o que ia acontecer. E o Senhor disse, assim e assim lhe falarás. Porque ao entrar fingirá ser outra. Ela vai fingir ainda, viu, Aías? Ela vai vir com fingimento, mas eu vou te dizer tudo que você vai falar. E você vai falar tudo o que eu te direcionar. Por quê? Porque Aías é amigo de Deus. E quem é amigo de Deus não fica enganado. Quem é amiga de Deus não fica enganado. Deus revela, irmãos. Eu creio piamente nisso. Eu creio que Deus é o revelador de mistérios, que revela o oculto, o profundo e o escondido. E aqui está na Bíblia, Deus revelando a um homem, a um profeta, algo que humanamente falando ele não poderia ver. Deus te revela o que você não pode ver. Deus te revela o que é impossível você contemplar. Deus vai mostrar o profundo aqui, irmãos. Há pessoas que estão me ouvindo agora. Declare comigo, eu creio que Deus vai me revelar o profundo e não vai tardar. Eu creio que Deus vai me revelar o profundo e não vai tardar. Versículo 6. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, Aías somente ouviu, porque ele não via, pois estava cego, né? Ele ouviu o ruído dos pés dela quando ela entrava pela porta. E ele falou com ela, entra, mulher de Jeroboão. Por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Entra aí, eu sei que é você. Não precisa nem você se apresentar. Irmão, isso aqui é realmente profundo. A mulher não abriu nem os lábios. A mulher não disse nem um oi, nem um bom dia. A mulher nem o saudou. Ele já foi logo dizendo, eu sei que é você, estou encarregado de dizer-te duras novas, tu não me engana. Tu pode ter enganado quem tu quis lá no caminho, porque no caminho muitas pessoas podem ter passado por ela desapercebido, sem perceber que ela era mulher de Jeroboão. Mas Aías, ela não enganou. Tem gente que pode ter enganado muita gente no percurso da vida. Tem gente que pode ter enganado muita gente no meio do caminho, na trajetória, mas a você não engana. Arish decai. Rabacandarasto. Pois o Deus que estava com Aías é o Deus que está contigo. Declare comigo, ninguém me enganará. O Deus que estava com Aías está comigo. Ninguém me enganará. O Deus que estava com Aías estava comigo. Muita gente se enganou com a mulher de Jeroboão, mas Aías não. Muita gente pode se enganar com pessoas que são enganadoras, que são mentirosas, que são dissimuladas, que são cínicas. Mas você não se enganará com esse tipo de pessoa. Deus vai te revelar o oculto, o profundo e o escondido. Se prepare, porque Deus está te dando estrutura para ver muita coisa que muita gente não vê. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que da mesma forma que o Senhor revelou a Aías quem era a mulher de Jeroboão, o Senhor está revelando o oculto, o profundo e o escondido para o teu filho e para a tua filha. Ninguém os enganará. Pai, tu és o Deus que conhece aquilo que nós não conhecemos. O Senhor conhece a mente humana, conhece o coração. O Senhor sabe quais são os sentimentos, os desejos. O Senhor sabe o que está em oculto. O Senhor sabe quais são as reuniões que nós não contemplamos. O Senhor conhece as fofocas, as contendas, as discórdias, que a gente às vezes não consegue ver, não consegue contemplar, mas o Senhor vê. O Senhor vê e revela. Eu creio, Pai, que chegou um tempo de profundidade. Pessoas aqui sentirão, pessoas aqui, Pai, não ficarão enganadas com gente enganadora. O Senhor vai fazer sentir, o Senhor vai mostrar. O Senhor vai revelar. O Senhor não vai deixar o teu filho, a tua filha enganada, mas o Senhor vai mostrar toda a verdade. Aías era um homem que era teu amigo e por isso o Senhor revelou o profundo, o oculto e o escondido. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo agora que são teus amigos e o Senhor revelará o que está em oculto, profundo e escondido e não tardará. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai
Pai, dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, a causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus é o Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. O profeta Aías, ele não ficou enganado, porque o próprio Deus revelou a ele. Antes da mulher de Jeroboão chegar até ele, Deus, ele vai te revelar as coisas antes de acontecer. Não se assuste com a profundidade das revelações que Deus vai trazer para a sua vida, pois o nosso Deus revelou o oculto, profundo e o escondido. Ele escolheu você para que você não fique enganada, para que você não fique enganado. Muitas máscaras cairão diante de você, pois Deus resolveu te revelar quem é quem. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém e creia. Ninguém te enganará. Que Deus te abençoe.